que é muito, é um videozinho que é bastante fofo e que ele, se vocês forem acompanhar esse senhor, é um grupo que, aliás, eles têm, olha que coisa linda, eles têm como apostolado o canto. Então vocês vão ver, eles cantam não só em canto gregoriano, mas eles recuperam músicas muito antigas, de várias liturgias da igreja. É belíssimo o trabalho deles. Eles estiveram aqui no Brasil e a gente teve a graça de assistir o show deles. Na verdade, não foi o show, eles cantaram uma missa junto com quando o padre Lucas estava celebrando, eles cantaram a missa toda. Aí, quando acabou a missa, eles cantaram alguma música no final, alguma coisa assim. E olha que lindo, eles são todos irmãos, então é um grupo de canto, porque eles falam que eles aprenderam a cantar com a mãe catequizava eles cantando. Então, a voz deles, vocês não têm noção, uma coisa angélica. Eu não vou começar bem do comecinho, porque eu tirei algumas coisas que não são tão importantes. Aí vocês vão ver só como que a gente, graças a Deus, está, é, como que fala? Falando tudo junto com a igreja, né? Eu sempre falei isso para vocês. Quando eu, em raras exceções, vou falar minha opinião, eu vou falar agora, eu vou falar minha opinião. Mas a gente está falando sempre das coisas da igreja. Aí vocês vão ver que ele vai falar coisas que a gente está falando aqui. Então é legal você ter uma aula, aprende, estuda, daqui a pouco vem outra pessoa fala outra coisa, aí você fala, isso daí é isso mesmo, a gente estava estudando isso, enfim. Então eu vou tentar ver se eu consigo fazer isso, dele aparecer aqui para mim, não apareceu. Como é que eu faço? Deixa eu ver se eu consigo. É, que pena, acho que eu não vou conseguir. Eu abri, mas não sei, ele não reconhece. Eu vou botar o link depois para vocês. Ah, consegui! Deixa eu ver se eu consigo inserir a página deles para vocês. Será que vocês estão vendo? Eu vou começar a botar para ouvir, aí vocês falam para mim se vocês estão ouvindo, tá? Breve série sobre a vida espiritual. Na próxima semana, meditaremos sobre as leituras do livro do Apocalipse, que a Igreja nos propõe antes. Vocês estão ouvindo? Então, é porque eles fazem o comentário do Evangelho do dia. Então, ele está explicando que ele vai fazer uma paradinha e vão falar sobre vida espiritual, que é o que a gente faz aqui. É muito legal. E aí, depois, quando começar o advento, eles voltam a falar sobre os livros litúrgicos da época do ano. Do final do ano litúrgico. Como você sabe, a Sagrada Escritura e a autêntica doutrina da Igreja são muito importantes para nós. É por isso que, no mês de dezembro, queremos dar uma olhada na declaração Dominus Jesus, escrita pelo então prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, Cardeal Ratzinger, na qual ele expõe a confusão atual a respeito da singularidade salvífica de Jesus Cristo. Esse é certamente um documento bem fundamentado na doutrina da Igreja, de modo que estamos em terreno seguro. Pedimos que nos acompanhe com suas orações, para que a missão que temos pela frente seja frutífera. Vamos agora começar nossa série sobre a vida espiritual. A base da vida espiritual. O caminho espiritual, que também poderíamos definir como crescimento no amor, é geralmente dividido em três vias na teologia mística clássica: a via purgativa, a via iluminativa e a via unitiva, aos quais são acessíveis a qualquer um que queira realmente seguir o chamado de Deus. Então, é que a gente está estudando a primeira, lembra? É a via dos iniciantes ou principiantes também.
Aí vem as outras. Aí tem vários nomes assim também, mas é exatamente o que a gente estava estudando na aula passada. O Espírito Santo, que é o amor entre o Pai e o Filho, opera em nosso coração para transformá-lo na imagem de Cristo. O homem que renasce da água e do Espírito é moldado sob a sua suave influência e se torna capaz de acolher o amor de Deus cada vez mais em seu interior, vivendo e agindo nele. Em resumo, ele se converte numa pessoa cheia de amor verdadeiro. Para percorrer e perseverar neste caminho de seguimento a Cristo, é importante, em primeira instância, construí-lo sobre uma base segura e estável, uma base que sempre permanece. De fato, o discípulo do Senhor que aceitou seu convite para segui-lo não está automaticamente isento das fraquezas de sua natureza humana e continua necessitando da ajuda constante de Deus. Ele deve ter cuidado para não se desviar nem se machucar neste caminho. Para ele, é um grande presente poder contar com um guia que tenha experiência a nível espiritual e que possa dar bons conselhos. No caso de não termos tal companheiro, o que infelizmente muitas vezes é o caso, seguimos contando com as inúmeras ajudas oferecidas pela Igreja para instruir e fortalecer o discípulo no caminho de seguimento. Muitos mestres espirituais iluminados pelo Espírito Santo têm surgido dentro da Igreja. Eles nos instruem no caminho de seguimento a Cristo. A base sólida e segura sobre a qual devemos construir a nossa vida espiritual para que possamos iniciar o caminho de busca ao Senhor com grande confiança e alegria é o amor de nosso Pai Celestial. Se tivermos o encontro decisivo com a misericórdia de Deus e com o amor paterno no início de nossa conversão, iremos conhecê-lo ao longo do caminho espiritual, também em sua dimensão formativa, porque, como bom pai, quererá educar seus filhos. Uma vez que tenhamos depositado nossa confiança em Deus e vivamos na crescente certeza de seu amor, ele começará a sua grande obra de transformação dentro de nós. Não será mais apenas uma questão de experimentar a alegria da fé que encontramos, mas cooperar com o Espírito Santo para que ele possa provocar esta transformação. Deus quer nos remodelar à sua imagem, que foi ferida e muitas vezes até distorcida pelo pecado. Em seu Filho Jesus Cristo, o Pai nos presenteia com a verdadeira imagem do homem. Eis aqui o homem. Somos chamados ao caminho da santidade por Cristo, com Ele e nele. E Jesus, exortando-nos a sermos perfeitos como o Pai Celestial, nos convida a este caminho de santidade. Que lindo, né? Eu acho uma beleza a meditação deles e o canto. Então, ele vai falar sobre vida espiritual e ele vai falar exatamente na mesma sequência que a gente está fazendo. A gente vai começar as virtudes e ele vai também começar as virtudes. Então, ele está fazendo a parte um, já tem algumas partes antes,
né? Aí vocês vão lá no link dele, eu vou botar depois no grupo para acompanhar. E também, se vocês quiserem ouvir a, o grupo Harpa Dei, que é belíssimo. Só estou mostrando que ele fala de guia espiritual e eles são, né, pessoas, eles têm uma comunidade, né, em algum país aqui da América Latina, que eu não sei qual é, e é um senhor já, esse irmão Elias, eu acho que é o líder da comunidade deles, que faz essas meditações muito profundas sempre, sabe? É bom porque assim, ela é bem curtinha e dá para você, né, ficar ruminando aquilo, né? Que a meditação é isso, né? Você fica carregando aquela coisa que você ouviu, né? Que você leu assim o dia inteiro, né? Dentro de você. E queria também partilhar com vocês uma coisa super importante que eu ouvi do Padre Lucas no domingo passado. Eu fui na missa dele e ele estava falando assim essa coisa que a gente está falando sempre, né? Dos sentidos, né? A importância dos sentidos na nossa vida espiritual. E ele falou uma coisa incrível. Eu não sei citar de onde ele tirou, né? Porque ele é um padre, não, ele sabe muito infinitamente mais do que eu. E ele não fez assim menção aonde ele leu isso, né? Mas ele fala assim que quando a gente ouve a palavra de Deus, né? Que o apóstolo fala que ela entra pelos ouvidos, né? Ele fala assim, ó, a palavra de Deus, ela entra pelos ouvidos, ou seja, ela entra por um desses sentidos, né? Aí ele fala, ela vai direto para a inteligência, né? Então a gente tem falado muito disso, né? Dos sentidos, das coisas que vão para as faculdades da alma, né? E ele fala assim, e ela fica na inteligência e ela vai moldar a nossa inteligência e também a nossa imaginação, porque o nosso pensamento, né? Ele é cheio de coisas, né? De recordações, de imaginação, de tudo. E é isso que a gente tem falado muito, que a igreja ensina, né? Que a gente tem que colocar dentro coisas que vão, né, nos ajudar nesse progresso espiritual. E eu achei incrível assim a forma assim que ele falou assim, exatamente o que a gente tem estudado, né? Assim, ela vai direto para a inteligência e ali ela fica. Por isso que Jesus ele fala muito em parábolas, porque são coisas que é fácil a gente imaginar, recordar e aquilo fica dentro da gente, entende? Por quê? Porque a gente tem que lembrar, né, que a gente está falando de vida espiritual, ou seja, é uma vida sobrenatural. Eu não estou falando mais de uma vida natural, né? Então, a vida sobrenatural, ela acontece, né, independente de eu estar controlando ela, digamos assim, né? Não sou eu que fico falando para mim mesma assim, atenção, agora é minha inteligência, vamos lá, trabalha aí no, né? A palavra de Deus, ela tem essa esse poder, né? É um poder da onipotência dele de ficar dentro de nós, né? E nos moldando, né? E deixa eu só aproveitar para falar uma coisa. Eu não sei se vocês fazem, mas eu já vi algumas pessoas fazendo, que é anotar coisas quando o padre está fazendo homilia, né? Isso é super errado, tá? Isso é um costume protestante, porque na hora que o padre está falando homilia, é o Espírito Santo que está falando. Então, o Espírito Santo vai entrar também na nossa inteligência e ele vai trabalhar a nossa inteligência. Se a gente anota, a gente perde, né? Porque na hora que você está anotando, pronto, a tua inteligência já se desviou, já veio para a anotação, né? E aí você está perdendo o que o Espírito Santo está falando, né? Os protestantes que anotam muito, né? O pastor está lá falando, eles vão anotando na Bíblia, anotando não sei onde. Não, se o Espírito Santo quiser te lembrar aquilo, ele vai te lembrar daquilo, entende? Ele que vai trabalhar na sua alma, não é você que vai trabalhar na sua alma. Uma anotação pode depois não valer de nada, né? Deixa que, na hora que você está na missa, é uma coisa tão sobrenatural que está acontecendo que nenhuma intervenção assim, sabe, vale a pena, né? Senão a gente pode perder, se distrair, sabe? Então é só porque eu já vi várias pessoas fazendo isso e não é bom. Não é bom mesmo. É bom não nem levar nada para não ficar tentado a fazer.
Aí, a outra coisa que eu vou tentar colocar aqui é um comentário justamente do padre Paulo Ricardo sobre as imagens, né? Que a gente falou sobre isso, a gente está num mundo que tem muitas imagens, só de andar na rua, né? Eu tenho ido para missa lá no Cafubá, às vezes, de manhã cedo, aí eu fico olhando assim, né? A gente vai passando assim, tem muito, né, muita letra, muita mensagem de lojas para comprar, para cada uma que chama mais atenção que a outra, então acaba causando uma poluição, né? É tão uma coisa que te polui tanto que não sei se você percebe, assim, eu, por exemplo, eu fico cansada, eu percebo assim que me cansa olhar para aquilo. Eu vou de olho fechado para não ficar vendo muita coisa, sabe? O ambiente urbano tem essa coisa, né, ruim. Aí eu vou tentar mostrar para vocês a outra coisa do Padre Paulo Ricardo, que agora eu não estou conseguindo. Espera lá que eu vou lá abrir para justamente, opa, falar sobre isso que está aqui. É uma, é uma coisa que ele postou, na verdade, uma pessoa da equipe dele, né, o Padre Paulo Ricardo, é o chamado pároco do Brasil, né? Que é maior guia espiritual do que ele, né? Ele converteu já milhões de pessoas, né? Ele faz um trabalho incrível sobre todas essas coisas que a gente tem falado. Então, olha o que ele escreveu, né? Vou ler daqui, ó. Vivemos num mundo saturado de imagens superficiais, inundado com ruído visual. O problema dessa situação é que a oração, o dever básico do cristão, requer certa tranquilidade e indiferença interior, uma espécie de vazio expectante que busca ser preenchido. Se não encontrarmos maneiras de nos centrarmos em Deus, iremos nos distrair com milhões de coisas vãs e perdemos a conexão vital com a fonte do nosso ser e da nossa salvação. Sem dúvida, é a graça que faz com que voltemos para Deus. Porém, isso é ao mesmo tempo uma função do nosso livre-arbítrio, a aplicação voluntária das potências da nossa alma, viu, que a gente está estudando, né? Aos atos de fé, esperança e caridade. E como somos seres físicos, precisamos de auxílios físicos, não somente ideias rarefeitas e boas intenções. Então, essa coisa da gente, a igreja, ela é visível, né? Ela constrói, né, espaços com tijolinho, ela pede para você fazer coisas que tem a ver com a nossa natureza, que é uma natureza de composta, né? De espírito, que é a alma espiritual, e corpo, né? Então, ela precisa beneficiar o corpo com coisas saudáveis e espirituais para a alma também ser elevada, né? Então, isso, né, que ele vai falar agora é muito importante. Ele fala do ícone. O ícone é um tipo de imagem que também é canonizada. Que interessante. É um tipo de imagem que ela tem um jeito certo de fazer, com certos parâmetros, que você tem que fazer exatamente daquele jeito, entende? Uma coisa canonizada é uma coisa que é como se fosse uma régua, né? Que te diz assim exatamente a medida daquilo, né? Cânon da missa é a oração eucarística, né? O direito canônico, ele diz as regras da igreja. Uma música canonizada, o canto gregoriano, então tem regras para fazer o canto gregoriano. Então, cânon é como uma regra, uma medida, uma coisa que diz assim, é assim que faz, é desse jeito, né? Então, ele vai falar do ícone. É aí que entra em cena o ícone, embora, em geral, as pessoas pensem no ícone como algo específico do cristianismo oriental, trata-se de uma herança comum do primeiro milênio da fé e que continua fazendo parte da tradição ocidental ou latina, ainda que em formas modificadas. Todos os cristãos podem se beneficiar com a veneração dos ícones, pois eles apresentam aos olhos do nosso corpo e da nossa mente Cristo, nosso Deus, sua Santa Mãe e as multidões de santos e anjos que habitam a Jerusalém Celeste. Como explica. Bom, aí eu não vou continuar porque é grande,
basicamente um estudo que ele faz sobre o ícone, e daí eu vou botar também o link, se vocês quiserem, vocês vão lá para isso que eu falo, sabe? Preencher a mente, sabe? Com informações, com novos conteúdos, né? Aí vai lá pesquisar ícones, né? Como que é? Tem pessoas especialistas em ícones, aí elas têm no YouTube, elas pintando e fazendo, enfim, é muito bonito, né? Então, agora eu vou botar então a nossa o que a gente vai agora estudar. É, eu queria falar também que, bom, a gente falou aqui da última vez, e daí na próxima aula, então, eu retomo, tá? Os principiantes, aí a gente vai entrar nas virtudes e tudo mais. E eu só vou falar mais uma coisinha antes de entrar aqui, que é assim, ó, a gente tem alguns algumas dias aí antes de entrar no advento, e eu queria muito propor para vocês que a gente fizesse uma meditação do Advento, que é um tempo tão belo da igreja. Eu sou apaixonada pelo Advento e pelo Natal, e tem umas meditações assim tão profundas e tão lindas sobre o nascimento do menino Jesus. Porque eu pensei nisso? Porque a gente está falando de coisas que a igreja ensina como meios, né? São meios, né? Isso aqui não é, a gente não está estudando o fim da coisa, né? Porque o fim da coisa é Deus, né? São meios para a gente chegar a Deus, né? E a gente precisa entender, assim, entender que eu digo, né? Porque eu vou agora usar as coisas que a gente já aprendeu. Bom, a gente agora tem que ficar atento aos 10 minutos. As coisas que a gente aprendeu, né? Nós fomos feitos para inteligir, né? Inteligir, ou seja, usar a inteligência, né? Então, aí a gente vai inteligir, ou seja, é bom a gente estudar, né? Já que a gente também ouviu eu contar que a palavra de Deus entra na inteligência, né? Ela não entra, ela passa pelos sentidos e vai para a inteligência, né? Então, a inteligência ela é aquela que move a nossa vontade, né? Move a memória, move tudo dentro da gente. Então, a gente tem que inteligir, né? Ou seja, entender que, na verdade, a gente está falando de um Deus que é amor, né? Ele é amor. Não é que ele ame, ele é o amor, né? Porque Deus, ele é assim, ele é um ser simples, ele não é um ser composto como a gente, ele é um ser simples. Então, ele é aquilo que ele é. Então, ele é a bondade, ele não é bondoso, ele é a bondade, ele é a misericórdia. Né? Ele não é misericordioso, ele é a misericórdia. Só para a gente entender, assim, o alcance disso é bem diferente, né? Então, então quando a gente fala de um Deus encarnado e que vem como um bebê, não tem nada mais encantador no mundo do que se meditar nisso, porque ele é o onipotente e ele simplesmente se coloca nas mãos de uma mulher para mamar, né? Para crescer na mão dela, né? E antes da gente falar da cruz, tem essa parte da vida dele que é muito encantador, sabe? Assim, é muito carinhoso, é muito bebê, sabe? Meditar num Deus assim onipotente. Imagina, ele estava dentro do ventre de Maria, totalmente, claro, totalmente consciente de tudo que ele tá ali, né? Então ele ficou 9 meses lá dentro, esperando o tempo de nascer. Aí depois ele espera 30 anos até chegar, né, o dia que ele vai começar a fazer, né, anunciar o evangelho. Então tudo dele assim tão inusitado, né? Ninguém jamais podia imaginar que Deus fosse fazer isso, sabe? E ninguém jamais mesmo podia imaginar. E eu queria meditar junto com vocês, assim, porque é de uma grandeza assim inacreditável, inacreditável.
e imaginar que ele passou 30 anos trabalhando com a madeira, né? Que é o material que ele criou e que depois ele ia ser crucificado naquilo, né? Mas ele já nasce num presépio que é feito de madeira. A manjedoura é feita de madeira, né? Presépio não, a manjedoura. Então, assim, tudo dele tem um porquê, sabe? Nada dele é colocado ali por acaso, né? Não existe acaso em Deus, né? Ele controla todas as coisas. Aliás, não existe acaso em nada, né? Porque ele controla todas as coisas pela providência divina dele. Então, assim, eu tenho alguns livrinhos que são bem fininhos e tem uns pensamentos assim e umas reflexões tão belas assim, sabe? E tão encantadoras que eu queria muito fazer com vocês. Ainda falta 6 minutos, dá tempo da gente começar. Eu ouvi a explicação passada, eu acho que a gente parou aqui. Eu tenho um pouco de dúvida, porque eu acho que eu comentei alguma coisa sobre isso, mas eu vou falar bem rápido e passar logo em seguida. O mundo fala que Deus está na natureza, né? E aí o mundo começou a venerar a natureza, porque o mundo acredita que Deus está na natureza. E aí o mundo começou a venerar os animais, como os povos pagãos antigos faziam, né? Que viam Deus nos bichos, né? E veneravam bichos, né? Porque essa onda pet muito doente, né? Assim, é uma veneração a um ser que não tem que ser venerado, porque é um ser, né? Você cuida do cachorro, Deus te deu o bichinho de propósito, porque ele quis que você tivesse um bichinho doméstico, mas não para venerar, né? Como as pessoas têm feito. Porque elas tiram, quando você tira Deus da vida, né? Você começa a venerar coisas que não são Deus, né? Isso faz parte da natureza humana, né? A natureza humana, ela precisa de Deus. Então, você tira Deus, aí você venera qualquer coisa, né? Venera uma pedra, venera um, um elefante, que nem na Índia, né? Ela venera qualquer coisa. Então, é só para explicar que Deus, ele não está misturado com a criação dele, tá? Ele tá, ele é a parte, porque ele é uma outra coisa, ele não é uma criação, ele não é criatura, né? Ele é Deus. Se achar que Deus está misturado com o que ele criou, você tira dele né, o lugar de Deus e aí coloca ele como um ser qualquer, né? Como muita gente acha, né, que Jesus é um grande mestre, mas não é Deus, né? Então, só para explicar que não, ele não está misturado com a natureza. Ele criou as coisas, ele criou todos os seres e todas as coisas. Ele nos criou, mas ele não se mistura com a gente, né? Ele, 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 ele não tá. Quando a gente diz que eu recebi, eu fui batizado. Deus, ele está no fundo da minha alma. Tá, mas não tem um trono lá na minha alma e ele está lá sentadinho, né? Assim. Ele está dentro da minha alma porque eu recebi no sacramento do batismo a graça santificante, né? É pela graça que ele age, né? Porque senão a gente vai botar Deus assim num lugar que ele não está, entendeu? Ele não pode se misturar comigo. Eu estou com ele pela graça santificante, né? Eu não me misturo com ele, que nem também falam muito no esoterismo, né? Fica um caldo da gente junto com Deus, né? Ali, não, a gente não é assim, né? Eu sou criatura, ele é Deus, né? Ele não vai se misturar comigo. É tipo assim, azeite e água, sabe? Não mistura nunca, entende? É impossível, digamos assim, que metafisicamente falando, metafísica é a parte da filosofia que fala sobre como as coisas funcionam, digamos assim. Então, é impossível que a substância de Deus se misture a uma criatura. Só foi possível com Jesus, porque Jesus ele foi especialmente feito para isso. E nenhuma mais outra criatura aconteceu isso. Então, o corpo dele foi feito para isso, a alma dele foi feita para isso. Ele tem uma união hipostática com Deus, né? Com o Pai, né? União hipostática com a segunda pessoa da Santíssima Trindade.
mas ele não está misturado, assim, não é uma coisa, né? Não é uma amálgama de coisas, entende? Senão fica confuso, né? Tá? Então, só para a gente saber, eu vou só fechar aqui que dá tempo, que quando a gente realmente está diante de Deus, por exemplo, no Santíssimo Sacramento, que ali ele está exatamente como ele está no céu, corpo, sangue, alma e divindade. Então, ele está ali, né, que é diferente de quando eu falo que ele está no próximo, né, que ele está entre nós, quando duas ou três pessoas, uma ou mais, ai, duas pessoas se juntam, ai meu Deus, esqueci agora. Enfim, agora eu vou fechar e a Van vai abrir outra salinha. Aí, por favor, não demorem, porque eu quero só fechar esse raciocínio dele no Santíssimo. A gente passa para as outras, eu comento rapidinho para a gente não ficar muito, perdendo muito tempo, tá bom? Salve Maria, daqui a pouquinho a gente está juntos de novo. É um segundo só.